Bom dia, tudo bem com você? Como é que você está nessa manhã de segunda-feira? Eu queria conversar com você um pouquinho a respeito de uma coisa que o Senhor falou no meu coração, numa leitura que eu estou fazendo do livro de Atos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na nossa sociedade em que homens são confundidos com deuses. E nós temos atribuído o caráter do homem a Deus, porque nós olhamos para o homem e atribuímos ao homem o caráter de Deus. Isso pode gerar uma confusão muito grande e nos afastar do Deus verdadeiro, né? Daquele que nos criou para se relacionar conosco. Então, eu quero falar sobre 2 momentos do livro de Atos em que Paulo, o apóstolo Paulo, um homem incrível, autor da maioria dos livros do Novo Testamento, foi considerado um Deus pelo povo. E o primeiro desses momentos está em Atos, no capítulo 14, do versículo 8 até o versículo 19. Paulo estava pregando, levando o evangelho junto com Barnabé, e eles são confundidos por causa dos grandes feitos que faziam, dos milagres e das curas. Eles são confundidos com deuses. Vamos ler um pedaço? Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: "Apruma-te direito sobre os pés." Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: "Os deuses em forma de homens baixaram até nós." A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: "Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria." E dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. O que eu quero conversar com você é a respeito dos deuses que temos criado. Paulo era um homem de Deus, ele era um homem fiel, leal, um testemunho vivo de Cristo. E ele impediu que essas pessoas o adorassem. Inclusive, o que acontece desse impedimento, é que o povo apedreja Paulo e o abandona para fora dos muros da cidade, quase morto. As pessoas não aceitaram que eles não recebessem a sua adoração. Então, o que nós temos adorado? As pessoas que nós temos adorado, elas não nos impedem de as adorar, porque nós vivemos na sociedade da adoração. Então, quanto mais você adora o seu ídolo, mais ele quer ser adorado por você. Tome cuidado, porque nós estamos vivendo uma época em que a igreja está limpando os seus púlpitos, né? A igreja, que por muito tempo foi palco de espetáculo, está começando a ser limpa pelo próprio Deus justo e vivo. E às vezes esses falsos profetas que ocupam esses palcos estão caindo e decepcionando você.
homens de Deus não permitem serem adorados. E aí a gente vê um segundo momento em que Paulo é confundido com Deus. Está no mesmo livro de Atos, no capítulo 28. Paulo já estava preso, indo para Roma para ser julgado, e o barco dele naufraga, e eles vão parar numa ilha. Ele, todos os prisioneiros e todos os comandantes do navio. E eles acendem uma fogueira para se aquecer. Nisso, uma cobra se enrola no braço de Paulo e nada acontece. Então, as pessoas em volta pensam que Paulo é Deus e começam a chamá-lo de Deus. Só que diferente de Atos 14, Paulo aqui não se revolta, não se desespera, porque eu tenho a impressão de que ele entendeu que a nossa natureza é adoradora. Que se nós não encontramos algo para o qual adorar, a gente vai adorar as coisas erradas. Então, Paulo continua o seu trabalho, se cala, continua curando aquelas pessoas em nome de Deus, continua falando daquilo que ele veio fazer, mas já entendendo que as pessoas buscam adorar e geralmente adoram as coisas erradas. Então toma cuidado para não confundir homens com o próprio Deus, porque eles não são. Homens são falhos, homens se deixam influenciar pela maldade, homens se perdem do próprio Deus, né? Você é uma pessoa comum, como o pastor que está em cima de um púlpito também é uma pessoa comum. Lógico que o que se espera deles é uma comunhão extremamente mais dedicada, né? Porque a vida deles é dedicada exclusivamente a isso. Mas isso não os tira sua humanidade. Pelo contrário, só os faz ainda mais humanos, porque Deus usa os seres humanos para realizar a sua obra nessa terra. Então, era isso que eu queria dizer. Tomem cuidado para não confundir pessoas com aquilo que somente Deus é, santo. Fiquem com Deus. Boa semana.